busca da felicidade. Você já se preocupou alguma vez com a felicidade? Já envidou esforços para conquistá-la? Quem de nós não deseja ser feliz? Salvo os casos patológicos, as pessoas estão sempre em busca da felicidade, ainda que não se deem conta disso. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa, e em cada momento da nossa vida, ela pode assumir aspectos diferentes. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade, e envidamos todos os esforços para conquistá-la. Se estamos desempregados, um emprego se constituiria em felicidade por algum tempo. Se somos solteiros e desejamos unir-nos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar do nosso afeto. No entanto, os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade no agasalho e na alimentação que refaz. Já para o torcedor, a explosão de felicidade se dá quando a bola atinge o fundo da rede do time adversário. Enfim, a felicidade tem tantas faces quantos os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Certa vez, lemos uma história que nos levou a refletir em que consiste a verdadeira felicidade. Foi narrada por uma moça que se sentia momentaneamente infeliz e, andando pela rua, viu um homem puxando uma carroça. Ao observar a cena, pensou: pobre homem, fazendo o trabalho de um animal irracional. Isso é que deve ser infelicidade. Pensando em ouvir de seus lábios lamentações e queixas, aproximou-se e lhe perguntou: o senhor é muito infeliz, não é? Afinal, fazendo um trabalho desses. Confessa a ela que o homem fê-la mudar a paisagem íntima ao responder entusiasmado: não, senhora, sou uma pessoa muito feliz. Tenho saúde que nem mesmo preciso de um animal para puxar minha carroça. Tenho força, consigo o meu sustento passeando pela cidade e ainda ganho saudações de pessoas bonitas como a senhora. Não sou mais feliz só porque não vejo todas as pessoas do mundo sorrindo. Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer da sua felicidade a alegria dos outros. Quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, referiu-se à felicidade sem mescla, à felicidade plena. Todavia, podemos viver com alegria valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já logramos, sem infelicitar-nos com o que não possuímos e não está ao nosso alcance. Muitos de nós buscamos a felicidade distante de onde ela se encontra. A cada momento, Deus nos oferece 1000 motivos para nos alegrarmos. A oportunidade de viver, de ter uma família, amigos, trabalho. A natureza, o sol, a chuva, a noite para o repouso, as chances de aprendizado em cada minuto que passa por nós. Até mesmo os percalços do caminho são motivos de alegria, por nos ensinarem a superá-los, preparando-nos para a conquista da felicidade perene, que a todos nos aguarda, após superados os obstáculos naturais da caminhada. Oi Jesus, eu sou o Zé. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia ali, pois havia objetos de valor na igreja. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho,
Eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. E na enfermaria passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia a irmã: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã. Estou sempre tão alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias. Faz-me feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou a irmã. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama. Quando olho para ele, sorri e me diz: Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. A história é singela e seu autor é desconhecido. No entanto, faz-nos refletir profundamente no ensinamento que contém. Fala-nos da fé, da simplicidade, da dedicação e da perseverança. Quem de nós dispõe, como Zé, diariamente de alguns minutos para falar com Jesus? Muitos de nós confundimos a oração com um amontoado de palavras que vão saindo da boca destituídas de sentimento e de humildade. Quantos de nós temos tal perseverança, tanto nas horas de alegria quanto nas de dor, para elevar o pensamento a Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, com a certeza de que Ele nos ouvirá? A oração é uma fonte em que podemos aliviar a alma opressa. É o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. É um bálsamo que cura nossas chagas interiores. É um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Enfim, para as sombras da nossa alma, a oração será sempre libertadora alvorada, repleta de renovação e luz. É importante que cultivemos a fé inabalável no sublime Galileu. É importante que oremos, ainda que a nossa oração seja singela, mas que seja movida pelo sentimento. Orando, chegarás ao Senhor que te deu na prece, um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio descedentarás o espírito aflito. Filhos com deficiência. A expectativa que toma conta do período de gestação da mulher é tão especial e admissível que se justifica a frustração ou a amargura que envolve tantos corações quando constatam que seus rebentos, ansiosamente aguardados, são portadores de deficiência física ou mental, ou a conjugação de ambas. Compreensíveis a dor e a surpresa que se alojam nas almas paternas ao começarem a pensar nas limitações e conflitos, agonias e enfermidades que acompanharão os seus filhos marcados irremediavelmente para toda uma existência de dependências e limitações. Quantos são os pais que, colhidos no amor próprio, fogem da responsabilidade de cooperar com os filhos debilitados? Quantas são as mães que, transformadas em estátuas de dor ou de revolta, abandonam os filhos à própria sorte, relegando-os aos ventos do destino? Entretanto, levanta-se um enorme contingente de pais e de mães que, ao identificarem os dramas em que se acham seus filhos inseridos, enchem-se de ternura, de dedicação, vendo nas limitações físicas ou mentais deles oportunidades de crescimento e enobrecida luta em prol do futuro feliz para todos. O filho com deficiência geralmente é alguém que retorna aos caminhos humanos após infelizes rotas de desrespeito à ordem geral da vida. Os filhos lesados por carências corporais ou psíquicas estão em processo de ressarcimento, havendo deixado para trás, nas avenidas largas do livre-arbítrio,
as marcas do uso da exorbitância, da insubmissão ou da crueldade. Costumeiramente, os indivíduos que se valeram do brilho intelectual ou da sagacidade mental para induzir ao erro, para destruir vidas no mundo, para infelicitar, intrigando e maldizendo, reencarnam com os centros cerebrais lesados, em virtude de se haverem atormentado com suas práticas inferiores, provocando processos de desarranjo nas energias da alma, localizadas na zona da estrutura cerebral. Não só intelectuais degenerados renascem com limitações psicocerebrais, tocados pela síndrome de Down, mas também os que mergulharam nas valas suicidas, destroçando o cérebro e os seus núcleos importantes, sob graves distúrbios que deverão ser recompostos por meio da reencarnação. O despotismo implacável pode gerar neuroses ou epilepsias. O domínio cruel de massas indefesas e desprotegidas pode produzir os mesmos efeitos. Os homicídios cruéis podem acarretar infortunados quadros epiléticos, produzindo sobre a rede psiconervosa adulterações nas energias circulantes, provocando panes de frequência variada, de caráter simples ou crônico. Seus filhos com deficiências podem estar em alguma dessas condições, necessitados da sua compreensão e assistência, para que sejam capazes de superar as próprias deficiências com resignação e esforço íntimo, suplantando-se a si mesmos, rumando para Deus após atendidos os projetos redentores da divindade. Ame seus problematizados do corpo ou da mente, ou de ambos, cooperando com eles, com muita paciência e com ternura, para que possam sair vitoriosos da expiação terrena, avançando para mais altos voos no rumo do nosso Criador. Forre-se de carinho, de paciência, de tranquilidade interior, vendo nesses filhos doentes as joias abençoadas que o Pai confia às suas mãos, para que as burile. Por outro lado, vale considerar que se você os tem nos braços, ou sob a sua assistência e cuidados paternais ou maternais, é em razão dos seus envolvimentos e compromissos com eles. Você poderá tê-los recebido por renúncia e elevado amor de sua parte, mas pode ser que você esteja diretamente ligado às causas que determinaram os dramas dos seus filhos, cabendo-lhe não alimentar remorsos, mas sim auxiliá-los e impulsioná-los para a própria recomposição, enquanto você, igualmente, avança para o Criador. Mensagem do velho ao moço. Você já foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram de você um jovem, quase adulto. E agora, você me olha com certo desprezo, só porque muitos anos se dobraram para mim e hoje eu sou um velho. Você observa minhas mãos trêmulas e encarquilhadas e se esquece que foram as primeiras a acariciar as suas, inseguras na infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de que foram eles que orientaram seus primeiros passos. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecido das várias palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que eu sou um velho desatualizado, mas eu confesso que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem de bem. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua. Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas eu lhe afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos. Todavia, muitas foram as vezes que advoguei em seu favor
nas situações difíceis em que se envolvia. Hoje você cresceu. É um moço robusto e a juventude lhe empolga as horas. Esqueceu sua infância, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade que o tempo passou, mas eu nem me dei conta. Só notei naquele dia em que você me chamou de velho pela primeira vez, e eu olhei no espelho. Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face e um certo ar de sabedoria que na imagem de ontem não existia. Por isso eu lhe digo, meu jovem, que o tempo é implacável e um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a imagem nele refletida não é mais a que hoje você admira. Mas você sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no mesmo compasso, que o afeto que você cultivou não se desvaneceu, que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos, que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade, e que apesar dos longos invernos suportados, você não ficou frio diante da indiferença dos seres que embalou na infância. Por isso que eu lhe aconselho, meu filho, não ria nem blasfeme do estado em que eu estou. Eu já fui o que você é, e você será o que eu sou. Aquele que despreza seus velhos é como o galho que deixa o tronco que o sustenta tombar sem apoio. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura lançada no solo para a colheita futura. Assim, façamos aos nossos velhos o que gostaríamos que nos fizessem quando a nossa idade já estiver bastante avançada. Pensemos nisso. A trave e o argueiro. Buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lamentava-se, dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi desta vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia continuou: "Sabe o que é? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário sentar-se quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "É engraçado." "O quê?" indagou o esposo curioso. "É engraçado tudo isso que você disse." "Por quê?" "Você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa." "Como assim?" perguntou, com o coração em pulos pela surpreendente revelação. "Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se e a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Eu e seus filhos observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida a olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres
e ao final recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original. Eu faço isso? Indagou assustado. Há 8 anos, respondeu a esposa. Esse era o tempo que viviam juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos nos outros o que costumamos fazer habitualmente sem nos darmos conta. Jesus, após o questionamento, recomenda: tire primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Observemo-nos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos entendê-los. Pensemos nisso. A outra janela. A menina debruçada na janela trazia nos olhos grossas lágrimas e o peito oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte do seu cão de estimação. Com pesar, observava atenta o jardineiro a enterrar o corpo do amigo de tantas brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se sua felicidade estivesse sendo soterrada também. O avô, que observava a neta, aproximou-se, envolveu-a num abraço e falou-lhe com serenidade. Triste a cena, não é verdade? A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. No entanto, o avô, que sinceramente desejava confortá-la, chamou-lhe a atenção para outra realidade. Tomou-a pela mão e a conduziu até uma janela opostamente localizada na ampla sala. Abriu as cortinas e permitiu que ela visse o imenso jardim florido à sua frente e lhe perguntou carinhosamente: está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Foi num dia de sol como o de hoje que nós dois o plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos, e hoje, veja como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões como promessa de novas rosas. A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre uma e outra das tantas rosas de variados matizes que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar o momento de dor, falou-lhe com afeto: veja, minha filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar-lhe o quadro, voltemo-nos para outra e certamente nos depararemos com uma paisagem diferente. Tantos são os momentos felizes que se desenrolam em nossa existência. Tantas oportunidades de aprendizado nos visitam no dia a dia, que não vale a pena chorar e sofrer diante de quadros que não podemos alterar. São experiências valiosas das quais devemos tirar as lições oportunas, sem nos deixarmos tragar pelo desespero e a revolta, que só infelicitam e denotam falta de confiança em Deus. A nossa visão do mundo ainda é muito limitada. Não temos a capacidade de perceber os objetivos da divindade, permitindo-nos um momento de dor e sofrimento. Mas Deus,
tem sempre objetivos nobres e uma proposta de felicidade a nos aguardar, após cada dificuldade superada. Se hoje você está a observar um quadro desolador, lembre-se que existem outras tantas janelas, com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não se permita contemplar a janela da dor. Aproveite-lhe a lição e siga em frente com ânimo e disposição. O sofrimento que hoje nos parece eterno não resiste à força das horas que a tudo modifica. A luz sempre vence as trevas. Basta que tenhamos disposição íntima e coragem de voltar-nos para ela. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida. A reforma social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional, depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual.
Aborto não realizado. A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um chás que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos, com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. A lição do amor.
Muitas obras já foram escritas a respeito do ódio entre pessoas, famílias ou comunidades. A literatura celebrizou romances como Romeu e Julieta, a tragédia de um amor tendo como pano de fundo o ódio de duas famílias. As telas cinematográficas e as novelas da televisão vitalizam com cores muito vivas dramas em que o ódio passa de geração a geração. O que quer dizer que a criança, ao nascer, passa a ser alimentada com a informação da necessidade de odiar aquele ou aqueles que seus avós e pais odeiam. Apesar de vivermos o final do século XX, tais fatos não se passam somente nos teatros, filmes ou novelas. Observa-se que no cotidiano existe muito ódio sendo alimentado e transmitido de pai para filho. Não é de se estranhar assim que haja tanta guerra, desentendimento, discórdia entre os povos, pois tudo vem do berço. Desde a gestação, o espírito que anima o corpo do bebê em formação passa a ser sufocado com as emanações do ódio de que se nutrem os familiares, especialmente o pai e a mãe. Seria tão mais digno dos que nos dizemos cristãos que, se não conseguimos perdoar o desafeto, não repassemos aos nossos filhos tal problema. Se a problemática é nossa, nós a devemos resolver e jamais passá-la adiante, mesmo porque, na sequência do tempo, o que era motivo de ódio acirrado se dilui. Por vezes, até os que dizem odiar não recordam com exatidão por que assim procedem, e se desculpam dizendo que são motivos graves de épocas anteriores à sua, que a questão é familiar, etc. Recentemente, podemos observar um caso que nos emocionou. Um jovem de família abastada casou-se com uma jovem pobre e sem nome de família expressivo. Contrariada, a mãe do rapaz o deserdou e ele partiu para outras paragens a refazer sua vida. Constituiu seu lar sobre bases de honestidade e trabalho e repassou tais valores para sua filha. Morrendo muito jovem, deixou a viúva com poucos recursos. Ela, por sua vez, não se intimidou, trabalhou e educou a filha. Certo dia, a avó as procurou desejando ver a neta. Receosa, temia que a nora houvesse envenenado a menina contra ela. Qual não foi sua surpresa ao ser abraçada pela neta de 8 anos e ouvir da sua boca: "Vovó, que bom que a senhora veio. Queria tanto conhecê-la. Minha mãe sempre diz que a senhora é uma pessoa muito boa, como meu pai." Durante anos, a mãe simplesmente passara para a garota a lição do amor, consciente de que as questões que dizem respeito a ela e seu marido não deveriam prosseguir no tempo. A lição de amor comoveu a velha avó, que retornou ao seu lar após a visita, para repensar a própria atitude. Você sabia que os pais são responsáveis pelos espíritos dos filhos? Assim, se eles vierem a falir por nossa culpa, por nossa má educação, teremos de prestar contas a Deus. A maternidade e a paternidade são missões das mais grandiosas que Deus confia aos homens. Assim, ao invés de encharcar os corações das nossas crianças com ódio, ensinemo-lhes o amor, que tem ação libertadora e feliz. À espera dos pais. A dama da alta sociedade costumava desfilar em sua carruagem de luxo pelas ruas de São Francisco, sob olhares de admiração e inveja. Um dia, os jornais publicaram o falecimento de uma tia, e ela, obedecendo às convenções sociais, teve que permanecer no lar por uma semana. Indignada por ter que ficar 7 dias dentro do enorme palácio, buscou o marido, então governador do estado, e este a fez lembrar-se de que poderia passar os dias brincando com o filho. Ela gostou da ideia
e adentrou a ala esquerda do palácio que tinha sido liberada para o pequeno príncipe, que vivia rodeado por profissionais de diversas nacionalidades, a fim de lhe ensinarem idiomas e costumes de outros povos. Quando o pequeno Leland avistou a mãe, exultou de felicidade e lhe perguntou por que ela estava ali naquele dia e hora não habituais. Ela lhe contou o motivo e ele, feliz, lhe perguntou quantas tias ainda restavam. Leland estava ao piano tocando uma balada que aprendera com sua babá francesa. A mãe, impressionada, ficou ouvindo por alguns instantes aquela melodia que espalhava pelo ar acordes melancólicos. Pediu ao filho que a cantasse. Ele cantou. Pediu que a traduzisse. Ele traduziu. Era a história de um menino que ia diariamente com a mãe até a praia, de onde ficavam ambos olhando o pai desaparecer na linha do horizonte em seu barco pesqueiro. Todos os dias, a cena se repetia, até que um dia o barco não mais retornou. A mãe pediu ao filho que a esperasse ali, pois iria buscar o marido. Adentrou o mar e de lá não mais voltou. E o filho ficou esperando na praia pelo pai e a mãe, que jamais retornaram. A balada comoveu a grande dama. Falou ao filho que era muito triste. Ele respondeu que cantava porque se identificava com o menino da praia. A mãe não entendeu em que consistia a semelhança e falou ao filho: "Você tem tudo, não lhe falta nada. Tem mãe e pai, e é herdeiro de um dos homens mais importantes deste estado." Leland respondeu com um ar de tristeza: "Papai adentrou há muitos anos o mar dos negócios e nunca o posso ver. Você o seguiu e eu fiquei aqui à espera de um retorno que nunca acontece. Como você pode perceber, minha história é muito semelhante à do menino solitário da praia." Daquele dia em diante, a dama passou a conviver mais com o filho de 11 anos. Conheceu-o melhor e aprendeu a amá-lo. O carinho e os afagos maternos deram a Leland um brilho novo. Por algum tempo, a vida lhes permitiu desfrutar da alegria do afeto mútuo, das experiências vividas, um em companhia do outro. Fizeram uma longa viagem de navio e Leland adoeceu. A mãe fez tudo o que podia para salvar-lhe a vida, mas foi tudo em vão. O navio retornou e Leland não pôde mais contemplar a mãe com os olhos físicos. Todavia, naquele breve tempo de convívio, o menino ensinou à mãe outros valores. Ela construiu orfanatos e outras obras de assistência para a comunidade carente. Leland não herdou a fortuna dos pais, mas a fortuna rende frutos até hoje, junto à sociedade daquele estado. Dentre elas, a Universidade Stanford. Não há motivo que justifique o abandono dos filhos por parte dos pais. Não há filhos que aceitem de boa vontade e em sã consciência trocar o afeto dos pais por qualquer outro tesouro. Pensemos nisso. Pesos e medidas. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Essa afirmativa de Jesus nos faz pensar se podemos nos incluir no número dos que têm sede de justiça. Segundo os dicionários, justiça quer dizer conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu. Jesus, no entanto, se referiu à justiça, recomendando que fizéssemos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Todavia, nós, que tantas vezes temos cobrado da divindade que sacia nossa sede de justiça, se analisarmos profundamente, não estamos verdadeiramente com sede de justiça, no real sentido do termo. No convívio diário, muitas vezes nos surpreendemos agindo de forma injusta. O trato com as pessoas que nos rodeiam é diferenciado conforme a posição social ou financeira, de subalternidade ou de autoridade, de que cada uma esteja investida. Se nos dirigimos à serviçal que faz a faxina, por exemplo, falamos de determinada forma, num tom de voz e atenção distintos,
dos que empregamos para falar com pessoas que ocupam cargos que, a nosso ver, são mais importantes. Se a pessoa que nos procura está vestida com trajes elegantes, mesmo que não saibamos de quem se trate, a nossa deferência é imediata. Mas se está envolta em andrajos, bem diferente é a nossa atenção. Outro exemplo é quando o nosso veículo começa a demonstrar sinais de que em breve terá um motor fundido. Qual a primeira ideia que nos vem à mente? Se fôssemos pessoas justas, certamente faríamos uma boa revisão, reparando os danos, e ao ofertá-lo a alguém, no caso de venda, falaríamos a verdade ao comprador. Mas o que normalmente ocorre é a ideia de passá-lo adiante o mais rápido possível. E quem comprá-lo, que fique com o prejuízo, afinal, o mundo é dos espertos, pensamos. E nos dizemos pessoas justas. Se o inverso acontece conosco, imediatamente nos indignamos diante do que chamamos uma grande desonestidade. Como pode alguém nos vender um veículo prestes a fundir o motor? Que injustiça! Se observamos os governantes corruptos a tirar vantagens pessoais com os recursos públicos, imediatamente levantamos a voz e clamamos por justiça. Mas, quantos de nós compramos atestados falsos para ludibriar o patrão e receber o salário integral? Usamos nos vários momentos 2 pesos e 2 medidas. E como nos conhecemos, sabemos por que agimos dessa maneira. Sabemos quais são as nossas verdadeiras intenções. Assim, podemos perguntar: será que temos mesmo sede de justiça? Ou será que nos pesos e medidas só temos pensado em nós mesmos? A promessa do Cristo é real e se cumprirá quando efetivamente tivermos sede de justiça, usando como a justiça divina um único peso e uma única medida, com imparcialidade. Os espíritos superiores recomendam que, caso tenhamos dúvidas quanto ao procedimento que devemos adotar para com o próximo, que nos coloquemos no lugar deste e façamos exatamente o que desejaríamos que nos fosse feito. Dessa forma, jamais nos equivocaremos, uma vez que todos queremos o melhor para nós mesmos. Pense nisso. A carne é fraca. Quando alguém procura uma desculpa para justificar suas fraquezas, é comum ouvirmos a afirmativa de que a carne é fraca. A culpa, portanto, é da carne, ou seja, do corpo físico. Esse é um assunto que merece mais profundas reflexões. O alemão Hahnemann, criador da medicina homeopática, fez a seguinte afirmativa: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Sábia consideração essa, pois encerra grandes verdades. Culpar o corpo pelas nossas fraquezas equivaleria a culpar a roupa que usamos por um acesso de cólera. Quando a boca de um guloso enche-se de saliva diante de um prato apetitoso, não é a comida que excita o órgão do paladar, pois sequer está em contato com ele. É o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão através do pensamento. Se uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Assim,
Um homem é músico não porque seu corpo seja propenso à musicalidade, mas porque seu espírito é musicista. Como podemos perceber, a ação do espírito sobre o corpo físico é tão evidente que uma violenta comoção moral pode provocar desordens orgânicas. Quando sofremos um susto, por exemplo, logo em seguida vem a sudorese, o tremor, a diarreia. Outras vezes, um acesso de ira pode provocar dor de cabeça, taquicardia e até mesmo deixar manchas roxas pelo corpo. Quanto às disposições para a preguiça, a sensualidade, a violência, a corrupção, igualmente não podem ser lançadas à conta da carne, pois são tendências radicadas no espírito imortal. Se assim não fosse, seria fácil, pois não teríamos nenhuma responsabilidade pelos nossos atos, desde que, uma vez enterrado o corpo, com ele sumiriam todas as fragilidades e os equívocos cometidos. Toda a responsabilidade moral dos atos da vida fica sempre por conta do espírito imortal, e não poderia ser diferente. Assim, quanto mais esclarecido for o espírito, menos desculpável se tornam as suas faltas, uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Todos nós, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade, a supremacia do espírito sobre o corpo, e só então entenderemos por que Jesus afirmou: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização.
Não basta pedir ajuda a Deus. É preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Salvar a vida. O trem partiria dentro de alguns minutos. Deixaria aquele lugar sórdido, levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia era a de preservação dos mais fortes, e nele, portanto, não havia lugar para velhos. Não sobrava espaço sequer para fechar as portas, pois o trem estava abarrotado. Um ancião polonês de cabelos alvos, que observava atento a agitação do momento, segurou com as mãos encarquilhadas o paletó do jovem que estava por partir e suplicou-lhe com veemência que desse a sua pela vida dele. Estava velho e doente e desejava rever os familiares que deixara em seu país de origem. Seria sua última chance, argumentou. O velho apelou para o coração do jovem, que lhe permitisse embarcar no seu lugar em nome do Cristo. O rapaz não era cristão e pouco ouvira falar do homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuída a ele lhe assomou à mente: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por amor de mim, ganhá-la-á. Olhou longamente para aquele homem desesperado, e embora a promessa de liberdade próxima o tentasse, resolveu descer e ceder seu lugar a ele. O trem partiu, e o jovem, ainda meio confuso, pôde contemplar pela janela o aceno de agradecimento daquele a quem salvara a vida com a sua própria, pensava. Deteve-se ali por alguns instantes, como adorno vivo de uma paisagem de horror e desolação, observando o trem que se afastava lentamente. Após alguns dias, chegou a notícia do engodo. O trem que partira em direção à liberdade aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e todos os passageiros pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever sua história e conhecer melhor aquele homem que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse por amor a ele, ganhá-la-ia. Nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do hemisfério físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que nosso nome não consta da lista de passageiros com destino ao hemisfério espiritual? Preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais, esquecemos de cultivar a vida do espírito, a vida verdadeira e imperecível que nos aguarda no além-túmulo. Temos empregado grande parte da vida perdendo-a nos gozos efêmeros e ilusórios, e não temos tido tempo para dedicá-la, ainda que por alguns instantes, em benefício dos necessitados de toda a ordem. Os dias passam, os anos se somam, e pouco, quase nada, temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, dizemo-nos imortais, mas não vivemos como tal, uma vez que só nos ocupamos com as coisas da matéria, como se daqui jamais fôssemos partir.
Você sabia que muitas pessoas entram na vida espiritual como suicidas? Pelas leis divinas, não são tidos como suicidas somente os que põem fim à vida num ato de desespero ou insanidade, mas também os que acabam com ela aos poucos, através dos excessos de toda a ordem. Assim, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência, entre outros, são suicidas, por queimarem a existência física por egoísmo ou desconsideração pela própria vida. Jovens e jovens. A juventude, os jovens, de modo geral, têm sido assunto constante nos noticiários. Fala-se das jovens adolescentes que engravidam prematuramente, de jovens perdidos no lodaçal dos vícios, de jovens que põem fogo em índios e mendigos, de jovens tresloucados que se arrebentam em acidentes violentos nas competições ilegais, chamadas rachas. Quando lemos ou ouvimos tais informações, ficamos chocados com tantos desatinos e logo imaginamos o que será do futuro da Terra se a juventude está perdida. Todavia, os olhos e ouvidos interessados podem ler ou ouvir, vez que outra, uma tímida notícia de jovens que se dedicam com fervor ao bem geral. São jovens cientistas premiados pelos esforços dedicados em busca de melhor qualidade de vida para enfermos anônimos. Jovens que se entregam de corpo e alma às artes, exaltando o bem e o belo. Com habilidade, extraem sons melodiosos dos teclados. Com graciosidade, cantam, dançam, fazem acrobacias nas quadras esportivas. Jovens saudáveis que dedicam o tempo a distrair e alegrar pessoas idosas e enfermas enclausuradas em velhanatos. Adolescentes que se chocam com a miséria do próximo e envidam esforços para minorar-lhes o sofrimento. Tantos são os jovens que são arrimo da família, que trabalham de sol a sol na lavoura, regando com o próprio suor a terra generosa de onde retiram o sustento. Jovens médicos que com mãos hábeis fazem cirurgias extraindo tumores dos corpos sem deixar vazio o coração dos pacientes desesperados. Jovens que, apesar de conquistarem a fama, não se permitem a promiscuidade, nem se prestam a promover produtos que incitam aos vícios ou aos desregramentos na área da sexualidade. Jovens que falam do Cristo e buscam viver seus ensinos. Como podemos perceber, há jovens e jovens. Se o bem fosse mais divulgado, certamente seria imitado e adotado como postura por tantos jovens indecisos, inseguros, que acabam se decidindo pela maioria, ou pelo que pensam ser a maioria. Assim, tenhamos a certeza de que a juventude não está perdida e que o futuro já está acontecendo hoje, com essa força juvenil saudável e entusiasta, capaz de derrubar as estruturas apodrecidas da sociedade em que vive e fortalecer os costumes sadios e promissores vigentes. Pense nisso. Ser jovem é não ter cumplicidade negativa com o passado. É não se deixar contaminar pelos hábitos viciados de outras gerações. Ser jovem é viver com entusiasmo, semeando alegria com discernimento. A juventude é a primavera da vida, e o jovem sem entusiasmo é como uma flor sem perfume, que tende a ser derrubada pelos primeiros ventos do inverno. Portanto, o jovem, para ser feliz, deve erguer bem alto a bandeira da solidariedade, da fraternidade e da verdadeira liberdade, que é a paz da consciência tranquila.
coração. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: que dia, lembra-te. Caía a tarde e a multidão ainda estava reunida na praia. Desde que o sol surgira, Jesus atendera às incontáveis súplicas daqueles que o buscavam. Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica, antes tão limpa e alva, estava agora toda manchada de lamentos. Finalmente, chegara às margens do lago, vencendo a dor e as tristezas dos sofredores. Aqueles que o viram deixando atrás de si um rastro confortador de estrelas perguntavam-se: quem será este homem a quem as dores obedecem? O céu acendia as cores da noite quando a barca de Pedro recolheu preciosa carga. Jamais Jesus mostrara na face sinais tão evidentes de cansaço. Acomodado sobre uma almofada de couro, sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito, como um girassol real, despedindo-se ao poente. Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de adormecer. Seus amigos pescadores não ousaram perturbar-lhe o merecido sono, manejando remos com cuidado, auxiliados pelos sussurros de doce brisa. O lago de Genezaré assemelhava-se a gigantesco espelho de prata ao luar, tranquilo e sereno, como um mestre adormecido. Faltava pouco para completar a travessia, quando tudo transformou-se. O tempo irou-se sem aviso. Adensadas, as nuvens de gaze leve tornaram-se tenebrosa tempestade, e o lago esqueceu a calmaria, encrespando-se, açoitado pelo vento. Para a barca, vencer a tormenta era como lutar contra vigoroso e invencível titã. Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos, gritando ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos relâmpagos. Os discípulos, assustados, correram a acordar Jesus, que ainda dormia. Mestre, exclamaram em coro desesperado, perecemos. Jesus, assim desperto, levantou-se prontamente, equilibrando o corpo cansado, muito ereto, apesar da barca que por pouco não naufragava. Sua majestosa silhueta parecia estar envolta em misteriosa luz, quando ergueu os braços ordenando a tempestade: calai-vos. E voltando-se para os amigos: acalmai-vos. Homens, onde está a vossa fé? Os ventos emudeceram e o lago baixou suas ondas, aplacado por um misterioso imperativo. Os discípulos olhavam-se num misto de surpresa e alívio. Envergonhados, voltaram-se para os remos. No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração daqueles homens que se perguntavam: quem será este homem a quem os ventos obedecem? Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: que dia, lembra-te. Acorda a mensagem do Cristo adormecida em ti e acalma-te.